Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, nós somos estudantes de educação física, cursando a disciplina de estágio profissional supervisionado 3, com o professor Luciano Leonídio. E essa é uma iniciativa da disciplina em que nós vamos estar entrevistando profissionais, pessoas relacionadas ao lazer ativo. Lazer ativo é uma área muito importante, né? Principalmente hoje em dia em que tem tanta tecnologia e que as pessoas estão com um comportamento sedentário muito exacerbado, né? Então, opções de lazer ativo, elas envolvem movimento. E, ao mesmo tempo, a pessoa que está desempenhando essa ação, ela está se divertindo, ela está desempenhando uma ação que lhe agrada, por isso que é lazer. Então, esse é o tema de hoje e será o tema de uma série de entrevistas que estaremos fazendo no futuro. E eu vou me apresentar para vocês, certo? Eu sou o Rick e eu vou estar conduzindo a entrevista de hoje, junto aos meus colegas que vão se apresentar agora. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Tomás Barbosa, sou aluno do curso de Educação Física da UFPB, né? Somos concluintes. Estamos cursando a disciplina de estágio profissional supervisionado 3, né? Como o Henrique falou. Esse estágio ele é dividido em três vertentes: a vertente de saúde, a vertente de lazer e a vertente de fitness, né? O professor Luciano Leonídio, ele estava responsável pela parte do lazer e nós, especificamente, nosso grupo, né? Estamos responsáveis pela parte do lazer ativo, né? E hoje estaremos trazendo aqui o profissional de educação física, Ed, né? Sheik do Ed, conhecido assim, para falar um pouco sobre a atuação dele profissional nessa área. Fala pessoal, beleza? Assim como nosso colega, como nossos colegas, também sou estudante de Educação Física da UFPB e meu nome é Alberes. Isso aí. Excelente. Então, como o Tomás falou, o convidado de hoje será Ed, também conhecido como Sheik do Ed, certo? É um amigo pessoal meu, amigo pessoal nosso, e estará realizando essa entrevista com a gente, falando um pouco sobre a experiência dele com o lazer ativo. Ele é profissional de educação física e ele está envolvido com o parkour na natureza. É uma proposta bem interessante. Então, sem mais delongas, eu vou chamar ele para entrar na nossa reunião e iniciar a entrevista. Olá, Sheik, tudo bem? Olá, pessoal. Tudo bom, graças a Deus. Com vocês? Tudo bem, graças a Deus também. Tá Meu, conseguindo ouvir a gente direitinho? ia perguntar isso agora. E vocês me ouvem? Também, estamos ouvindo direitinho. Inclusive, Tranquilo. gostei do cenário aí, muito bom. Eu tô na casa do Altiplano esses dias. Interessante, Né? massa. Mas hoje eu desço aí pro Bessa, meu vizinho. Ah, pois é, meu irmão. Você aqui do lado e a saudade bate, né? Vamos combinar de fazer Pandemias. alguma atividade aí de lazer ativo, né? Ó, já é uma já. Com certeza, a gente mora aqui pertinho da praia. É uma Dá pra proposta fazer muita interessante, coisa. não é não? E aí, como é que você tá, meu amigo? Tô bem, graças a Deus. Tá um corre-corre danado, né? A residência e nas lutas. Sheik, eu gostaria de lembrar você que a gente está gravando essa reunião, Certo? certo? Já está sendo gravada. Nós iniciamos a reunião só fazendo uma breve apresentação da gente e falando sobre você, né? Mas óbvio Pronto. que era uma introdução muito breve. Então, primeiro de tudo, eu gostaria de lhe dar a oportunidade de você mesmo se apresentar, né? Quem é Sheik do Ed? Ai, cara. Eu fazer igual, sou um ser humaninho normal, né? Que luta pra caralho. E hoje eu estou na residência, né, em saúde mental, pela UFPB também, pleiteando aí mestrado na área de saúde pública, né, saúde coletiva principalmente. Ah, tenho gostado bastante da escrita, tenho gostado bastante de desenvolver algumas pesquisas.
Na vida pessoal, sou uma pessoa leve, de amigos mais sólidos, relacionamentos mais profundos e é isso, sabe? E na constante vontade de mudança e de fazer com que as coisas melhorem nesse mundo muito louco que a gente está vivendo, né? É verdade. Então, o Sheik do Ed é um amigo muito querido meu e eu tenho o prazer de estar recebendo ele aqui conosco. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a você é, não é bem uma pergunta, né? É um pedido. É que você falasse um pouco sobre a sua trajetória na educação física, né? Assim, meu rolê na educação física é um pouco aleatório, porque é uma vida de encontro e desencontro, né? Eu, desde moleque, eu gostava muito da área de dança, de trilha, de pedal, sabe? Do contato mesmo com coisas mais, digamos assim, com atividades mais lúdicas, mas que gerassem um certo dispêndio de energia, e geralmente eu fazia muito isso nos períodos que eu não estava estudando, né? E trazer isso para a educação física, eu me formei em contabilidade, que é uma área administrativa, e na época, muito novo, eu entrei na faculdade com 16 anos, a primeira faculdade, e acabei trabalhando, enveredando para a área da contabilidade. Mas em 2002 eu tinha passado para a educação física, foi exatamente o ano que eu passei para a contabilidade, que eu terminei contabilidade, e não fiz, porque eu estava começando a trabalhar, e eu falei, não, vou dar uma focada em grana aí, porque para não começar uma outra graduação e demorar mais as coisas. E quando foi 2015, eu deixei a contabilidade e falei, não, cara, quer saber, não estou feliz, não é o que eu quero, e me oportunizei fazer um outro curso, sabe? Aí foi que eu fiz o Enem novamente e passei para educação física. Dessa vez estava um pouco mais difícil a escolha, porque quando eu passei a primeira vez era uma educação física só, que era ampliada, né? E agora a gente tá num cenário que a educação física foi bipartida, a gente tem licenciatura e bacharelado. Nessa história da prova, eu coloquei primeira opção bacharelado, segunda opção licenciatura, e acabou que rolou duas matrículas aí, porque uma foi primeiro período, outra segundo. E consegui concluir agora, no meio da pandemia, né? Eu sou recém-formado, formei em janeiro, em dezembro para janeiro aí. Minha colação foi em janeiro e deu tudo certo, graças a Deus. E experimentando a vida profissional em educação física num mundo meio que no início virtual, né? Lá na residência agora a gente trabalho com os usuários do serviço, né? Esse primeiro ano a gente trabalha com a rede de atenção psicossocial. Então, é trabalhar com a galera que está sofrendo com uso abusivo de substâncias, e também a galera que está deprimida, que está com ideação suicida, ou o pessoal que também tem esquizofrenia. Então, assim, tem núcleos de trabalho, assim, para o primeiro ano. E tem sido bastante desafiador, assim, criar novas propostas, mas sempre com a mesma base, que para mim foi sólida, que é de fazer com que as pessoas se movessem sem aquele rigor da esportivização. Nada contra, mas que fosse uma coisa mais leve, que atraísse as pessoas para a atividade e não que distanciasse, sabe? Não só a história do culto ao corpo, mas ao culto ao bem-estar que tudo isso traz. Com Aí, certeza. de novidades é mais assim, tipo, que eu tenho estudado bastante é sobre prática integrativa, né? Que é para incorporar na educação física práticas e atividades bacanas, assim. Na saúde Isso é bem, Diga. isso é bem interessante que você mencionou, né? Porque, assim, a educação física ela é muito ampla, né? E o movimento também. E isso permite que a gente trabalhe com o movimento de várias formas diferentes, né? Então, a gente vai poder trabalhar com atletas e aí, obviamente, o treinamento, né, o rendimento será o principal objetivo, mas nem sempre, nem para todo mundo, né? Não é esse caso para todo mundo. E essa é uma proposta excelente de você trazer uma proposta lúdica, uma proposta divertida, né, que vai envolver o movimento, mas não é o movimento pelo movimento, né? O movimento pela diversão, o movimento por uma experiência, e tudo isso é muito interessante, né? Então é realmente muito interessante como você tá trazendo essa proposta para a área de saúde mental, né? Então muito legal mesmo. Na, Parabéns. na época da graduação, eu ainda participei do PET, né? Que é aquele programa de ensino e trabalho, né? Assim, e foi muito rico, porque eu sempre me questionava por que a educação física é um curso da área de saúde, está inserido no centro de saúde,
e a gente não tem um vínculo muito forte com política pública de saúde. A gente não tem trabalho, por exemplo, em unidade básica de saúde, sabendo da nossa importância lá, sabendo como a atividade física favorece não só a resposta fisiológica do exercício, sabe? Mas a resposta emocional que isso traz também, de satisfação, até pode pegar na base hormonal também, e nesse sentido amplo da educação física. Com o pessoal, a gente teve uma oficina que eu achei muito bacana, foi muito produtiva, que eles fazem lá até hoje, que é, por exemplo, os estudantes que são de odontologia foram para lá para serem estagiários. E eles precisavam fazer o que chamam de territorialização, que é conhecer o território que a unidade atua, para saber as particularidades de lá. Aí eu falei, cara, tem uma coisa legal para fazer com isso, porque eles sempre achavam ruim porque tinha que estar andando na rua no sol, né? Aí eu fiz uma espécie não foi gincana, foi bem corrida de orientação mesmo. Eu me certifiquei o que é que o bairro tinha de recurso, de estrutura que poderia ser utilizada pela atenção básica, e fiz essa corrida de orientação, colocando os usuários mais antigos que frequentavam, mais assíduos, para eles irem na casa dessas pessoas, nesses cenários, nas igrejas, nas creches, o que tivesse próximo que pudesse ser utilizado. E foi muito bom, cara. Foi muito bom fazer. A galera nunca tinha olhado para essa atividade de uma forma tão gostosa de se fazer. Tanto é que lá eles continuaram fazendo mesmo depois que a educação física não esteve presente. Olha aí, que legal. É Mas uma é isso. proposta criativa que revoluciona, né? Toda a prática, toda a atividade que você mencionou aí. Vai ser gostoso, né, o trabalho, assim, vai ser divertido e resgata aquelas coisas de criança que a gente tinha que a gente vai abandonando na vida adulta. É verdade. São muito importantes, né? Muito importantes mesmo. Pois é, muito legal mesmo. Eu acho que eu tinha alguma coisa para falar, mas eu já esqueci. Então, já que eu esqueci, vamos seguir em frente, né? Qualquer coisa eu resgato mais para frente, tá Beleza. bom? Então, a minha segunda pergunta, né? Ela está relacionada ainda à sua formação, né? Todo o processo de formação, né, na graduação e tudo mais. E é justamente como foi a sua experiência com o lazer na sua formação, né? Se houve alguma, se sim, se ela foi satisfatória, né? Enfim, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Claro que a gente, quando se interessa em algo, a gente vai atrás por conta própria, Sim. mas sempre ajuda quando já existe uma estrutura, né? Para já direcionar a gente para isso também, para pelo menos ter a vivência, né? Minimamente. Então, como é que foi para você? Eu digo para você assim, a gente tem pronto para a gente três disciplinas básicas dentro da educação física que são voltadas para o lazer, não? A gente tem um estágio que é voltado para a saúde, fitness e lazer, que é o estágio 3, que já é no final do curso, mas a gente tem para o bacharelado a disciplina de lazer e para a licenciatura a pedagogia do lazer. Eu experimentei as três, porque eu nunca dissociei a educação física, então eu ia no resgate. Podia me matricular, então eu fazia a matrícula e fiz. No lazer, a gente pôde estruturar os conhecimentos sólidos, que é a professora Dilma, os conhecimentos sólidos do espaço-tempo, né? Do que é lazer, da relação do surgimento do aproveitamento do tempo livre, das pressões com a revolução do trabalho, da estrutura de trabalho que não tinha folga, que não tinha... E foi se percebendo que o ser humano adoecia quando ele não exercitava essa parte também. E a gente foge muito dessa questão das práticas quando a gente deixa de ser criança, na adolescência ali a gente ainda está reconhecendo a fase, e na fase adulta a gente sai disso quase por totalmente. E me chamou a atenção o caderno de esporto, quando fez a publicação mostrando a quantidade de pessoas sedentárias que existiam. E por que não? Todo mundo tem um momento de ficar parado, a gente que não está trabalhando, que não está estudando. Então, por que não instigar isso? Na disciplina pedagogia do lazer, isso foi mais ativo, digamos assim, porque a gente teve uma base muito grande na disciplina de lazer, mas nessa pedagogia do lazer, que foi com o professor Matheus Finco, a gente pôde oportunizar em criar eventos, e criar eventos assim, tipo, fazer viagens e experimentar nessa viagem, nesse destino, uma promoção de atividade física. Cada grupo tinha seu segmento. Eu, obviamente, apaixonado por essa história de sair e me divertir, fazer atividade física aí, eu quase não abandonei a disciplina, porque eu comecei, no primeiro ano da turma, eu fui como aluno que não era da disciplina. No segundo ano eu me matriculei e fui, no terceiro ano fui de novo, e assim foi. E nessa disciplina a gente pôde fazer, acho que foi pipa, que foi até um evento que foi da minha turma, que foi o Shake Pipa,
que a ideia era se movimentar em PIP e criar várias atividades. Aí a gente fez Cabadi, que o Júnior tem até sai pesquisa, trabalho, relatório de pesquisa sobre isso. A gente fez a própria prática de brincadeiras e ciranda e dança na praia, stand-up. Foi muito divertido. A gente teve muitas oportunidades de criar essas situações. E teve um cenário de areia, que a gente fez uma corrida de orientação lá também. Areia é minha terra, né? Eu fiz o ensino médio lá, né? E foi muito bom, porque o secretário de turismo de lá viu a gente fazendo as atividades e estava com a proposta de fazer eu esqueci como é que é o nome daquele negócio, que é a tirolesa, que tem uma área lá mais embaixo que eles queriam fazer uma tirolesa lá e queria implantar isso. E foi muito bacana criar esses contatos, né? Araruna eu não vou nem falar, porque Araruna foi meu projeto de paixão, assim, e é um projeto que eu tenho contato ainda, e são sempre deslocamentos, sabe, para tirar a pessoa daquele centro, daquela zona de conforto e oportunizar ela conhecer coisas novas. Isso, para mim, foi bastante desafiador, porque requer muita criatividade, mas instigava todo mundo a fazer. A gente chegou a fazer na universidade lá ou foi de Areia ou foi de Bananeiras, que a gente fez essa, foi uma oficina de slackline lá, com outra turma de viagem. Foram experimentos diversos, sabe assim. A ideia era pegar um trecho, um horário e tinha que fazer atividade, e cada um tinha que bolar a sua. Foi muito bacana essas experiências. Pô, muito legal mesmo. Dá para ver que você teve essa experiência com lazer muito mais do que eu mesmo imaginava, né? Assim, eu tive mais contato de uma área com você, mas com certeza eu estava até lembrando, cara, é mesmo, isso aconteceu, né? Por exemplo, as suas atividades em pedagogia do lazer, porque já estava muito tempo na minha memória, já tinha até esquecido, né? De quando tu ia com o Matheus Finck para Pipa, depois foi realmente bem legal, né? Muito interessante mesmo. Eu lembro de quando estava tendo, e aí eu sempre pensava, mais para frente eu vou cursar, mais para frente eu vou cursar, mas não se faz isso, não. Eu digo assim, experimente, velho. Eu não sei como é que tá funcionando agora na pandemia, né? Por causa da questão de ciclo e essas coisas. Circular e sair. Mas abrir a mente para esse caminho. É um mercado que a gente tem gigante de oportunidades, sabe? E que o educador físico, às vezes ele fica centrado, não sou contra também. Se tu gosta de academia, se tu gosta daquela sistemática de treinamento, é uma coisa que tu ama, faz o que tu ama. A minha vibração é outra, sabe? A minha vibração é uma coisa mais... Você olha para onde eu tô, é uma coisa bem mais natureba, é bem mais cheia de planta, é bem mais contato com o meio ambiente mesmo, assim. Então, isso é que a gente tem que dar uma canalizada, sabe? Fazer o que a gente gosta, mas desempenhar bem isso, estudar sobre isso e ir atrás muito disso, sabe? Acho que É verdade. É verdade. E se você me permite fazer até um comentário, por mais que não seja necessariamente um lazer, por exemplo, dentro do espaço da academia, muitas pessoas podem começar atividades, né? Como, por exemplo, musculação. Não por lazer, mas, por exemplo, por saúde. Isso não elimina a necessidade de ser uma atividade prazerosa, né? De haver pelo menos alguma preocupação de que seja uma atividade prazerosa, não uma atividade prazerosa. Então, é um bom recurso profissional de educação física se preocupar com isso, né? E ter isso como um leque, né? No cinto dele, como uma possibilidade, né? Eu costumo dizer que a gente tem que saber o quê? A gente tem que entender que a gente é profissional de saúde e que por mais que a gente chame de cliente, essa pessoa, ela é uma usuária do serviço, que pode ser uma usuária de serviço público, privado, o que seja, mas ela é uma pessoa que eu tenho que ouvir, eu tenho que me concentrar no que ela deseja e fazer o que ela quer. E trazendo, obviamente, mobilidade, trazendo as questões de flexibilidade, trazendo a questão de força e fortalecimento para o que ela necessita, para a carga diária do que ela necessita no comum, para que ela evite lesionamento. Eu tenho que compreender que se ela quer aumentar um pouquinho essa carga, porque ela precisa de um pouco mais de estética, não sei o quê, ensinar para ela que ela reconheça os seus limites. Então, esse diálogo tem que ser muito comum. E é uma relação de amizade, psicólogo mesmo, e diálogo e construção, sabe? É desafiador para a gente, mas assim, a gente tem um mercado incrível para trabalhar, sabe? E bem diversificado. Com certeza. E a educação física, ela não precisa aplicada à saúde, né? Para pessoas que estão se preocupando mais com a saúde. Ela não precisa ser um remédio amargo. Você não precisa praticar uma modalidade esportiva, enfim, porque vai te ajudar, porque vai trazer benefícios para a sua saúde. Não só por isso. Você pode gostar da modalidade. O profissional pode
proporcionar uma atividade mais interessante e você pode buscar também uma modalidade que te atraia mais, né? Então, é realmente uma boa pegada ter isso em mente, né? Sempre ter isso em mente, buscar sempre a melhor experiência possível, né? É bem interessante isso aí. Verdade. Pois é, Sheik. Então, você tem várias experiências com lazer, né? Eu gostaria de focar agora em uma. É um motivo particular, que é porque aqui eu tive mais experiência com você, eu estava lá com você. Gostaria de ter desfrutado um pouco mais do que poderia, né? Mas a vida é feita de escolhas e nem sempre dá para fazer tudo, né? Mas eu lembro de que você fez uma atividade em Araruna com parkour na natureza, não é isso? Então, o pessoal de casa que porventura não souber o que é parkour na natureza, de repente sabe o que é parkour, enfim, como é? O que é o parkour na natureza? Então, entendendo primeiramente o que é parkour, né? Parkour é criar novos caminhos, né? É você desenvolver superação, né? Superação pessoal. Ele foi muito difundido por causa das questões de internet, dos vídeos e tal, mas a corporeidade é extremamente presente nele. Ele é desafiador, ele instiga, mas, sobretudo, ele não te faz competir com alguém, ele te faz superar teus medos, tuas necessidades. Quando tu pensa em fazer um salto de precisão numa distância um pouco maior do que tu já faz, que é a tua zona de segurança, ou qualquer outro exercício específico que você queira se desafiar. A origem disso vem do movimento natural, que também já foi muito estudado, e a relação era da expressão que as pessoas tinham de força física e desempenho de corpo, estética corporal, mas não era numa academia de ginástica, e observaram isso no meio natural. Eu percebi no parkour que eu tive contato numa oficina do FEMOX, no UFPB, e depois comecei a perceber que o parkour urbano vinha um pouco da base de marginalização do sujeito que fazia, porque era como se fosse um vandalismo com as estruturas que não foram feitos para aquilo e tal. Aí eu falei, por que não experimentar isso da onde ele tem sua base, sua origem, que é no movimento natural? Aí teve um congresso técnico-científico lá em Areia, que eu acho que esse primeiro foi o que você foi, que aí eu escrevi sobre a comparação das regiões, né, que me chamava muita atenção, a região da Catalunha, lá na Europa, e a região nossa aqui, e as práticas esportivas que se tinham. E proporcionei uma oficina de parkour lá, porque em Araruna já tem um aporte muito grande para o esporte de aventura na natureza. Qual o problema que eles enfrentam? Como é uma cidade um pouco mais ao interior, a questão de estruturas e equipamentos que se precisa, por exemplo, para fazer rapel, ou vamos pegar aqui, por exemplo, a Araruna tem um recorde de voo de asa delta, acho que são 10 horas de voo de asa delta, aí, que quase ninguém sabe. Mas esses equipamentos precisam de manutenção. E às vezes o pessoal vai e esquece, porque lá não tem. Não faz parte da estrutura comercial, econômica de lá ter esse tipo de equipamento. Eu queria ofertar uma possibilidade de uma atividade que basicamente precisasse da pessoa de um tênis, que é fácil, e do recurso natural que ela tinha, que era um terreno irregular. E criar novos caminhos com isso. Aí apresentei isso, você estava lá essa ideia chamou muita atenção do pessoal de lá, porque isso mexe com a economia da cidade, isso atrai turista para lá. E potencializa ou pelo menos tira o foco de um problema econômico que eles têm, que é a questão de equipamentos. Fizemos essa oficina lá. Fizemos, foi um sucesso, ele falou, ano que vem eu quero de novo. Aí eu falei, esse ano agora eu escrevo sobre isso. Porque eu sou da contabilidade, mas trabalhei com a contabilidade hoteleira. Trabalhava para um grupo econômico que um dos empreendimentos era hotel. E o escritório era lá. Então, a ideia de lazer, de movimento de lazer, de viagem, de turno, dessas coisas, já estava presente na minha cabeça. E a gente tem um potencial incrível aqui, mas a gente trabalha o sol-mar. A gente é a cidade que o sol nasce primeiro, mas a gente cultiva o pôr do sol.
alguma coisa contra? Não. Estou dizendo que a gente tem mais possibilidades. A gente é uma cidade mais oriental que faz poucas práticas orientais. Está começando a fazer mais, mas a gente pode explorar mais isso. E essas coisas foram me instigando a fazer. Eu falei, não, eu quero levar um pouco do turismo para dentro, para potencializar a economia dessa área que eu amo de paixão. Que eu morei aqui na Paraíba, eu moro na Paraíba desde 80 e pouquinho, e já morei em Caiçara, em Areia, em Remígio, em Araruna. Então, são cidades que eu tive um contato muito forte. E eu falei, não, eu quero levar isso para lá. Como Araruna já tinha, eu falei, por que não? Chamei o menino, vamos para lá e vamos fazer essa oficina. E daí veio o trabalho, né, de reconhecer o parkour como uma potencialidade turística de esporte e aventura na natureza, para ajudar a economia daquelas pessoas que estão lá, treinar essas pessoas, pegar os profissionais de educação física que tem lá, começar a experimentar essa proposta e ir para as zonas que eles têm. É tudo que ele tem lá, sabe? E quando você faz um aporte turístico com atividade física, dando condições para que a cidade mantenha isso, é um potencial, uma potencialidade cultural e de financiamento econômico e de crescimento que a cidade talvez não perceba. Que a gente chama de interpolação cultural, aproveitando o autóctone, né, que é a pessoa de lá mesmo. E isso me instigou muito. E meu TCC foi para essa área, eu escrevi sobre isso. Eu te mandei o TCC para uma revista, para publicação de artigo. Já fiz uma conversão dele que inclusive foi agora para o dia 30, que era o prazo final para enviar como um capítulo de livro para o turismo rural, que é uma proposta da Universidade do Ceará, sabe? E trazer a possibilidade de parkour na natureza é isso, é experimentar a mobilidade, ampliar o desafio interior na estrutura que ele já tem em contato direto com a natureza. Cara, é lindo. Tem, lá no Instagram tem as fotos da onde a gente foi fazer as práticas e assim, é perfeito a conexão que você tem. Inclusive, a gente chamou o menino de lá, que já tinha o Slack, a gente montou também nesse sítio o Slack lá e fez a prática também, assim, mostrando que eles podem fazer muitas coisas lá, sabe? Que eles não precisam sair para conquistar isso em outro lugar, sabe? É importante que a gente dê sentido e significado para as pessoas, para reconhecerem os espaços que elas têm e elas se apropriarem deles, sabe? Para ter manutenção de vida mesmo, entendeu? E reconhecer mostrar para elas esse amor que eu consigo ter por essa região, que ela também tem e que ela não precisa sair dali para isso, entendeu? Eu acho que é mais uma devolutiva pessoal, sabe? De dizer, fica aí tá bom, cara, aí é ótimo, sabe? Vamos trabalhar essas ideias aí que vai dar certo. É bem Com isso. certeza. E para mim a cidade de Araruna ela está intimamente ligada, né? Eu associo diretamente a essas atividades de lazer na natureza, né? Então, quando a gente fala de Araruna, a primeira coisa que vem à mente é Pedra da Boca. Muito mais do que a cidade propriamente dita, a gente pensa logo em Pedra da Boca. No caso eu, né? Eu penso logo no acampamento, eu penso logo nas trilhas, eu penso logo naquele pôr do sol, na trilha que a gente vê na trilha, que é realmente fantástico. A cidade ela é fantástica e tem esse potencial que é incrível mesmo. Para quem não sabe, a cidade de Araruna ela fica aqui na Paraíba, mas ela é de cara para o Rio Grande do Norte. Né? Ela é muito divulgada nos banners de turismo do Rio Grande do Norte, gente. Sabe, pela proximidade. E assim, às vezes a gente fala assim, ei, vamos aqui, ó, vamos acordar aqui, que aqui tá. A gente tem isso, a gente pode fazer isso, tá entendendo? Estou negando que o Rio Grande do Norte também possa falar? Não, contanto que dê sentido para as pessoas que estão lá, dê significado e faça com que elas próprias construam isso, e não que venha alguém de fora, monte a estrutura e capitalize isso para si e leve para fora, né? Eu acho que essa história de exploração colônia, que eu não vou entrar nesse mérito, já não funciona, né? A gente tem que começar a valorizar quem está. Com certeza. E esse evento, né, que aconteceu foi um evento em que nós fomos apresentar um trabalho científico e aproveitamos para fazer a vivência, né, com bons estudantes de educação física, tem que ter a prática pois também. Pois né? cara, se a gente é estudante de educação física, não quero escrever no evento, não. Escreve, vai para o evento, bota uma oficina lá, eu não sei fazer nada. Olha, não sabe fazer nada, não? Não. Vamos fazer uma oficina de meditação, sabe? Põe uma musiquinha lá, vai meditar. Eu estou dizendo que quem faz meditação não sabe? Não, eu estou falando que assim, canaliza a tua energia para uma atividade.
Vamos fazer nadismo. O que é isso? É tentar não pensar em nada. Desliga tudo que for de equipamento e passa 1 hora tentando não pensar em nada. Cara, a gente pode fazer muita coisa, sabe? A gente pode fazer muita coisa mesmo. A gente é capaz, a gente tem conhecimento para isso, a educação física prepara a gente para isso, sabe? E tem as deficiências que a gente precisa entender que a universidade ela não vai conseguir preparar um educador físico para todas as áreas. Não vai, mas se você tem vontade disso, pensa, por exemplo, eu percebi que meu trabalho na saúde mental é o que eu sempre quis para minha vida. E eu não sabia disso antes, sabe? Porque isso de resgatar a atividade física no lazer, no momento, aproveitando aquele que tem na cidade, também faz parte de distensionar as questões de estresse. E quando a gente consegue conceber que existem faculdades que são voltadas para isso, por exemplo, da Baixada Santista é um curso que já tem a metodologia interprofissional, você estuda com todos os estudantes da área de saúde. Eu não é educação física com educação física, licenciatura com licenciatura, sabe? Bacharel com bacharel. Não, a galera toda misturada, educação física, fisiologia, farmácia, nutrição, e dialogando e construindo um trabalho que tem que ser construído, que é um trabalho interprofissional. A gente não vive sozinho, principalmente a gente que cuida de corpo. Um indivíduo, se a gente quer ter que ele tenha um corpo bacana, a cabeça dele tem que estar bacana, a alimentação tem que estar bacana, a estrutura psicológica dele tem que estar bacana. Então, a gente tem que começar a pensar no sentido amplo. Pessoas não são máquinas que se consertam em partes. Pessoas precisam de estímulos para se manifestarem e se ampliarem, sabe? E construírem novas pontes. Eu acho que é isso. Eu viajo nessas coisas, gente. Me empolgo, então. Falou muito bem, concordo completamente com você, é isso aí mesmo. Pois é, Boizão. Então, você falou que gosta muito, né, que se empolga muito de falar sobre isso, mas aí eu queria saber, é uma pergunta mais pessoal, né? Quais foram os fatores, o que foi que te fez se atrair tanto por essa área, né? Mais do que todas, que como eu falei, a educação física é uma área muito ampla, né? E não tem como o curso oferecer essa vivência, não é nem essa vivência, a vivência até que oferece bem, mas não dá para formar os profissionais muito bem em cada área. A gente precisa correr atrás, né? E você correu atrás muito bem, né? Você fez muita coisa, desempenhou muitas ações, mas o que foi que te fez ir atrás disso aí? Você falou um pouquinho sobre a sua experiência, né, em contabilidade nos hotéis, que já havia isso, mas o que foi que despertou essa chama em você? Cara, eu acho que meu pensamento de inclusão, sabe? Porque, assim, a gente segregou tanto a coisa que trazer as pessoas, por exemplo, trazer as pessoas para o que elas gostam de fazer, tinha que ser a saída. E quando eu falo de inclusão, a gente começou a perceber que as pessoas não estavam felizes com o que estavam fazendo, não se sentiam aptas para aquilo, e o nosso curso de saúde, ele é muito voltado para a esportivização. É ótimo, não é uma crítica, não, também é ótimo, mas eu acho que, assim, a gente tem que começar a fazer uma devolutiva social, sabe? E o social me chama a atenção. A gente também não quer entrar nesse mérito, porque é um diálogo muito profundo, mas a gente precisa fazer uma devolutiva social. As pessoas precisam da gente, principalmente os profissionais de saúde, sabe? As coisas não estão fáceis e a gente precisa canalizar essa energia e conduzir essas pessoas para uma atividade bacana. E com base nisso, não tinha como eu ficar parado tentando fazer um trabalho, às vezes que, por vezes, reducionista, sabe? E quando eu falo reducionista, eu falo, se eu estou vendo que 60% da população brasileira, na época era 56%, não está fazendo nada, ou perdeu o tesão por fazer alguma coisa, porque não era um atleta de alto desempenho, e ver os atletas de alto desempenho nossos, todos eles com uma outra lesão, uma outra cirurgia, me chamava a atenção. Eu falava, gente, tem alguma coisa que a gente não está fazendo que não está certo. Como é que a gente vai preservar a saúde? Se a gente é um curso de saúde, como é que a gente está produzindo atletas fenomenais, com recordes magníficos, mas todos danificados, sabe? A saúde mental foi chamada a atenção nessa Olimpíada, quando um atleta norte-americano parou e falou, gente, não, eu não estou bem para fazer isso, sabe? E isso é importante porque a gente tem que perceber que aquele segundo, aquele milésimo é muito importante para fazer, mas toda a vida que constrói aquilo é maior, sabe?
Por mais que a gente tenha que pensar no resultado, sim, mas se satisfaça com o caminho. Por isso que eu disse no início, ame o que você faz. E para Verdade. mim é desafiador ver uma pessoa fazendo uma coisa que ela não gosta, ou que ela não está muito afim, sabe? E entender de tantas regrinhas e tantas coisas que fazem a pessoa ser o máximo, mas que segregam os outros. As reflexões rasas que a gente tem sobre, por exemplo, as questões de gênero no esporte, de inclusão, sabe? E que a gente oprime, de certa forma, quando a gente coloca uma mulher trans para fazer, dizendo, não, mas ela teve um estímulo de hormonal a vida toda, então a musculatura dela é mais forte para isso. Mas a gente não leva isso quando é com um homem trans. Se a problemática de gênero, então ele entra num nível de competição que era mais baixo. Então, por que a gente não usa essa reflexão? Será que a gente não está sendo simplesmente segregador? E por que eu não posso partir para a inclusão? Então, todas essas questões sociais, políticas, me faziam gritar que eu precisava ajudar essas pessoas, sabe? E que eu precisava me ajudar nesse processo de construção também. Entender qual era a minha posição de homem negro dentro da educação física e perceber como o corpo do homem negro é explorado nas questões biofísicas, mas o emocional disso não está sendo no contraposto, né? Todo mundo que é educador físico já viu. Ah, mas o educador físico está gordinho. Assim, o atleta, o treinador do Bolt não corre mais que ele. Ele sabe ensinar o cara e motivar o cara a fazer. E é isso o nosso papel, entendeu? Estou dizendo que a gente tem que ser gordinho? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tem que deixar seu corpo ativo e preparado para a tua vida e aos teus ideais. E não escravizá-los a um comportamento ético histórico biofísico histórico que se existe. Não sei nem se ético, né? Porque são tantos procedimentos que a gente às vezes questiona isso também. Pois é verdade. E curiosamente, essa relação aí do corpo e da educação física, que, claro, tem um motivo para estar ligado, mas é preciso ter essa consciência da qual você se referenciou, né? É importante, porque já ouvi muitos casos, né? É uma coisa que é muito presente mesmo, de pessoas que pensam, a educação física é muito legal, mas eu não tenho corpo para isso. Aí a pessoa, de repente, se atrai pelo curso, se atrai pela área, né? Pela profissão, mas não tem coragem. Pode até, de repente, passar enfim, no vestibular para o curso, mas não cursa porque acha que não tem o corpo para isso, porque se acha muito gordo, porque se acha muito magro, porque se acha muito assim, muito assado. E é realmente algo que a gente precisa ter essa consciência, que não é bem assim, né? É importante ter saúde, é importante ter um corpo ativo, é importante tudo isso. Mas não necessariamente você precisa ser um Michael Phelps da natação, não necessariamente você precisa ser um Usain Bolt, enfim, não precisa ter. A Vai, gente, pode enquanto, dizer. a gente, enquanto estudante, a gente tem que reconhecer o colega, o companheiro, como que possibilidades esse cara pode fazer. E não está limitando ele à estrutura física corporal, ou até, por exemplo, a ausência de capacidade física. A gente, por exemplo, em educação física, a gente tem estudante de educação física que está treinando e está virando atleta de alto rendimento, sabe? A gente tem o exemplo acho que é Emerson Everton, toda vez eu troco esses nomes, do Gobol, o cara foi campeão agora, sabe? E nosso, sabe? A gente tem o Petrúcio lá na pista também, que são pessoas que digamos assim, potencializaram o que todo mundo diminuía como uma oportunidade, entendeu? Então a gente tem que começar a perceber que tem que dar oportunidade ao outro. Se a gente tem uma colega de educação física, um colega de educação física que não está com um corpo legal, que está gordinho e não se sente bem ali, tem que entender que há espaço para ele sim, tá entendendo? E que os corpos não podem ser só aqueles corpos que a gente vende, tá entendendo? A gente tem que entender que a gente tem que cuidar das pessoas que estão ao lado. Porque se a gente não consegue cuidar do coleguinha que está ao lado, como é que a gente vai cuidar das pessoas que estão lá fora? Porque são esses corpos que estão lá fora. E a gente cabe a pensar, educação física é um trabalho de servir ao outro. Quem vai trabalhar para a saúde tem que saber servir e não ignorar pessoas ou criticar essas pessoas, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a repensar a origem da nossa serventia dentro da saúde, entendeu? E isso vai fazer com que muitas chaves se abram, porque quando você abre a mente e abre essas portas, você consegue conduzir as coisas, entendeu? Com certeza, com certeza. Então, seguindo em frente, a gente pode perceber, né,
de como o lazer ativo, né, que é o nosso tema principal, como o lazer ativo ele está relacionado a várias coisas diferentes, a várias áreas diferentes. Então, eu posso relacionar o lazer com a saúde, por exemplo, como é um trabalho mais de academia, eu posso relacionar o lazer com a esportivização, né? Posso relacionar o lazer com a diversidade de áreas, né? E uma delas é o turismo, que é uma coisa que eu vejo, né? É uma impressão minha, você pode me corrigir se eu estiver errado, um interesse muito grande seu. Você faz muito essa relação do lazer com saúde mental, claro, como você bem mencionou, e com o turismo também, né? Então, você já falou como o lazer ativo ele pode transformar experiências e ajudar as pessoas que estão com essas questões, né, de saúde mental, enfim, e das quais você mencionou, né? Mas como é que ela iria se relacionar com o turismo, né? Eu sei que você tem uma relação íntima com o turismo, você vê tudo isso já desde a época da contabilidade. E aí, como é que o lazer ativo pode transformar a experiência no turismo, na sua opinião? Então, o turismo foi importante para mim, que eu fiz uma pós-graduação, essa eu não foi, acho que a única coisa na vida que eu não concluí, foi uma pós-graduação em turismo de base local, que era reconhecer essas estruturas e valorizar isso. E o que é turismo, se a gente parar para ver? A gente tem uma necessidade de não ficar parado, tamanha, que quando a gente sai do nosso conforto, da nossa residência, que a gente permeia um outro espaço, a gente se permite fazer novas coisas, entendeu? Então, assim, eu quero que você me diga assim, quem não gosta de viajar para um local novo? A gente tem aquela vontade de voltar para a caminha da gente, obviamente, mas a gente tem essa necessidade de circular. A gente foi feito para movimentar, entendeu? E no turismo, a, a, as pessoas colocam no turismo como o seu momento de vacância de mais valor, porque a pessoa trabalha o ano inteiro para comprar uma viagem para ir para determinado lugar, e ela quer que aquilo seja espetacular. E eu percebia que, às vezes, elas iam para aquele lugar e acabavam repetindo algumas coisas que faziam, como, eu vou comer em tal restaurante, e não soltava o celular. Aí eu vou ficar hospedado no hotel. Aí, ao invés de ir para a piscina, às vezes ficava no quarto assistindo um stream desse aí qualquer, para não fazer propaganda. aí, aí eu parava assim e falava, não, gente, algo errado não está certo. Eu parava assim e me questionava sobre isso. E vamos pegar para o interior, né? Que eu gostei muito dessa porta do interior. Tem um professor que ele falava muito da questão do turismo sertanejo, ou do turismo de experiência, que é você ir para um local e experimentar a vida daquele local. Vamos supor, me hospedei num sítio, então vou acordar cedo, vou pegar ovo lá no coisa da galinha lá, vou tirar leite da vaca, vou levar o cavalo para... Mas são coisas ativas. E as pessoas pagavam para fazer isso. Era mesmo que você, ao invés de contratar um trabalhar para fazer aquilo, a pessoa ia se hospedar e ia trabalhar para fazer isso. Eu sou capricorniano, né? Achei fenomenal. Vou ganhar dinheiro para o povo cuidar das minhas coisas. Aí, enfim, eu achei isso bem bacana. E o turismo traz essa experiência, ela já quebra uma barreira de tirar você do seu conforto. Por mais que você compre um conforto maior, tem a galera que quer só descansar. Aí, dá para fazer alguma coisa ativa com essa galera que só para descansar? A educação física não vai conseguir mover com quem quer descansar. Cara, prática integrativa. Aromaterapia, massagem, ventosas, aurículo. São momentos que você pode experimentar para essas pessoas de relaxamento numa intensidade maior. Tá entendendo? Eu vi num curso de mobilidade que eu estou fazendo, que até o professor Cazuza estava lá essa semana, que o cara estava falando a questão de exercícios de supercontração. Eu esqueci o nome que era. Mas era basicamente um momento de relaxamento que você ia fazendo contrações por todos os músculos, começando do pé até a cabeça. E eu falei, cara, isso dá para fazer em muito canto, velho. A pessoa não precisa nem se mexer. Vamos lá, agora contrai aqui a musculatura da perna com muita força, relaxa de vez. E são coisas que a pessoa sai esgotado mesmo do negócio. E eu falei, não. O momento do turismo é o momento que a pessoa está entregue para novas experiências. E é um local que a gente pode aproveitar para muita coisa. Para inserir novas atividades, novas experiências e tudo. E o turismo de aventura, o turismo na natureza, ele desperta um outro gatilho que é a questão de relação risco e atividade, que também move, digamos assim, o interior de muita gente, sabe?
como profissionais de educação física, a gente tem que ter inerente no nosso dia a dia a possibilidade de motivação, de descobrir no outro o que motiva ele e tentar resgatar atividades ali. Para isso, a gente tem que ter uma habilidade de comunicação muito massa. Quem não tem comunicação não consegue? Consegue sim. Basta que ela tenha uma capacidade de liderança, de atração na outra pessoa, sabe? E o turismo oportuniza isso, ele abre essas portas. Porque a pessoa vai estar ali, você vai estar ali e vocês têm X tempo junto. Então, não tem como não aproveitar isso. É muito mais difícil do que você pegar uma pessoa durante a semana dela, dentro da jornada de trabalho dela, que já diz, eu estou exausta porque eu acordo isso, menino na escola, trabalho, não sei o quê. Então, é criar essas possibilidades, entendeu? Com certeza. Ainda tem outra característica, assim, isso aí já vendo um pouco da minha própria experiência e também dos outros, né? Até porque eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu já sou da educação física, né? Mas uma característica que eu percebi é que as pessoas, quando elas viajam, tudo é muito estimulante, né? Porque tudo é diferente. De repente, quando a gente está no nosso ambiente, na nossa zona de conforto, como você mencionou, a gente já conhece tudo. E aí a gente meio que, não é que perde, mas não usa aquela capacidade de rever, né, as coisas que a gente já conhece, talvez olhar com outros olhos. Mas quando a gente viaja, a gente está vendo tudo novo, né? Isso é estimulante. O estímulo faz com que a gente fique mais animado, fique mais ativo, queira sair, né, do hotel, enfim, do local onde você está hospedado, queira conhecer aqueles lugares, queira ir. Obviamente, isso já é uma predisposição que a pessoa está apresentando ao lazer ativo, né, a se mexer e a fazer coisas que ela vai gostar, né? Exato. Então, geralmente, quando a gente sai, quando a gente viaja, a gente está mais aberto às possibilidades, né? E isso é muito estimulante. Se a gente fizer um comparativo daquela relação de, por exemplo, de felicidade, né? A gente pensa, projeta muita felicidade para o futuro. Eu vou ser feliz quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, não sei o quê. A gente não valoriza o caminho de construção. Que às vezes a gente quer ser imediatista, né? E as mídias sociais têm feito muito isso. Você compara muito o que está muito bom de outra pessoa com o seu momento atual. E isso é, às vezes, adoecedor. E trazendo isso para o turismo, eu penso, você passa um ano trabalhando todinho para ali vai ser minhas férias, aquele momento eu vou ser feliz. Então tem uma porta muito grande aberta porque a pessoa quer experimentar, ela quer sair daquilo que ela tem na rotina. E se a gente parar para ver que a gente pode criar momentos de lazer, de tempo ativo, não só no período de vacância, lá de férias, mas dia a dia, naquele momento que ele não está no laboral. E até intervalos dentro do laboral, sabe? Que ajudem a pessoa a se sentir melhor. A proposta da gente é fazer com que a pessoa se sinta melhor. O desafio é esse, motivá-las a se sentirem melhor, sabe? E aí as portas são infinitas. E no turismo, a vantagem que tem é a pessoa tá lá esperando ir. Eu quero, ei, é o quê? É o quê? Sabe? Vou fazer o quê? É agora, sabe? É aquele momento que a pessoa tá assim. Com certeza. Pois é. E assim, trazendo aqui para o nosso caso, né? A gente mora aqui em João Pessoa, e João Pessoa é uma cidade muito procurada por turistas, né? É uma cidade bem turística mesmo. E aí, principalmente para o nosso caso, a gente pode pensar, pô, tem tanta gente que espera o ano todo para vir para cá, por que a gente também não desfruta desse lugar, né? A gente mora aqui, né? E às vezes, assim, algumas pessoas deixam para depois porque pode fazer a qualquer momento, então não faz em nenhum, né? E tem gente que simplesmente também é aquela questão, né? Assim, na minha percepção, né, no que eu pude enxergar, obviamente não é todo mundo, mas tem algumas pessoas que se enquadram nesse primeiro caso que eu referenciei, e outras pessoas também que é aquela questão, né? Eu já conheço isso aqui, então eu não olho duas vezes. A gente acaba perdendo aquela magia, né? Eu lembro quando eu pegava ônibus, né? Estudante e tudo mais, eu odiava pegar ônibus, mas eu gostava muito quando o ônibus passava de frente para a praia, porque, pô, muito legal, né? E você consegue olhar para aquilo, caramba, essa cidade é muito bonita. Por mais que eu queira conhecer outros lugares, aqui é muito bonito, eu tenho que aproveitar enquanto eu estou aqui também, né? Então, essa percepção, ela é muito importante. Você, de repente, ir à praia é muito legal, ir para as trilhas que tem aqui em João Pessoa também, tem trilhas maravilhosas aqui. Usar os recursos, né? Os recursos naturais que a gente Exato. tem. E quando eu falo usar, não é explorar ele, não. É na perspectiva de cuidado dele, sabe? Exato. Uma das coisas que na minha graduação eu não consegui fazer, até em virtude da pandemia também, porque os processos de seleção foram juntos, foi assim, a gente tem uma universidade quase dentro do mar.
e a gente não explora nenhuma atividade marítima. Eu fiz surf porque, na disciplina lá de pedagogia do lazer, um dos alunos gostava de surfar e a gente experimentou algumas experiências na piscina lá do DF, sabe? A gente não conseguiu ainda ir à praia. E nessa perspectiva eu falei, deixa, tinha a Universidade do Algarve, em Portugal, que ela trabalha a educação física marítima, então é caiaque, surf, stand-up, ela tem uma estrutura boa a respeito disso. Inclusive, a gente pode intercambiar com lá. É super aberto o processo de seleção e tal. Mas aí eu não consegui fazer porque começou a pandemia. Eu não consegui articular isso. E eu não saberia nem como é que eu estava me mantendo lá nesse período. Rolava isso também. E a proposta é de, pô, eles lá têm um departamento de mergulho preparado para te ensinar como usar os equipamentos, como fazer. E são coisas que a gente pode utilizar aqui também. Sabe? Porque mar a gente tem. Beleza a gente tem, sabe? A gente pode utilizar, o profissional da educação física também pode se apropriar disso, sabe? São recursos, conhecimentos que a gente tem, mas a gente precisa buscar também. Não é só o que a universidade é ensino, pesquisa e extensão. Extensione, pesquisem, sabe? Se oportunize a viver novas coisas. Verdade. E voltando aqui para o cenário aqui de João Pessoa, né, que a gente conhece melhor, daqui a pouco a gente vai expandir esse cenário para Paraíba ou até para o Nordeste, se couber, né? Mas pelo menos para Paraíba a gente vai expandir também. Mas enquanto isso, focando só em João Pessoa, né? A gente pode perceber, a gente que mora aqui na cidade, pode perceber que está havendo, assim, uma preocupação, não é nenhuma preocupação não, mas algumas iniciativas de incentivo ao lazer, né? Então, a gente pode ver que tá havendo maiores construções, não é nem construção, mas estão fazendo, esqueci até o nome, ó, ciclofaixas, né? Ciclovias por A toda a gente chama cidade. de equipamentos para... É porque, assim, a saúde pública está entendendo que as pessoas precisam se mexer. Então, assim, a estrutura pública precisa se equiparar, se equipar. Então, graças a Deus, os projetos de parques de atividade física estão crescendo. A gente tem 2 grandes aí no BES, eu acho que está na construção de um terceiro. A gente tem a construção de um aqui em Mangabeira também. Tem toda a orla da praia voltada para atividade física, ciclofaixas. A cidade está cortada por várias ciclofaixas. Acho que a Avenida Beira Rio, que vai até o centro da cidade. As pessoas têm trechos bloqueados. E assim, a cidade está se transformando numa cidade ativa. E, gente, a gente precisa entrar nisso. A gente precisa nadar nessa corrente, entendeu? De usar esses equipamentos. E nem que seja por experiência, da gente, por exemplo, tem os meninos, esses eu tenho que falar para vocês, acho que Dead of Monsters, que é o pessoal daqui de Pernambuco, que os caras fazem treinamento lúdico com a galera, utilizando, eles se juntam, e hoje a gente vai treinar perna, e aí você usa o peso, já consegue levantar peso demais, só que vai usar o peso do coleguinha. Aí os treinos são todos voltados para isso, salto de precisão, como é, meu Deus do céu? Cara, eu fiz acho que umas 2 ou 3 oficinas com esses caras, eles são fantásticos, assim. Porque você chega lá com seu tênis e sua camisa e uma toalhinha e a garrafa d'água, e você olha assim e faz, tudo plano aqui, a gente nem... vai ser de boa aqui. Cara, meu amigo... Gente, é fantástico, é fantástico. Os caras são incríveis mesmo, assim, eles lembram muito, tem até acho que eu esqueci o nome dele, que é o orientalzinho, que também me lembrou muito, me resgatou muito o colega do David Bell, né, lá do Parkour, que me chamava a atenção e falava, meu, essa galera tá inovando as coisas aqui, a gente tem que correr atrás disso, sabe? E eles vieram para aqui, para João Pessoa, e fizeram essas oficinas aqui conosco, sabe? Acho que é o Júnior, que é da Universidade aqui da Federal, que ele... Sebastião Júnior, se eu não me engano, que ele colocou muita prática de cabadia aqui na praia também, que é uma outra coisa que a gente não percebe, sabe? E de utilizar isso, a galera fazendo futebol americano na praia também, e aí tem a galera que começou do Scorpion, né? Scorpions, acho que é isso. Que virou Spectrums. Spectrums, né? Scorpion. É porque eu fiz uma entrevista com eles e coloquei uma música de Scorpion nessa entrevista e ficou muito associado, não, misturou. A memória já não está ajudando. Mas é isso, gente. A gente tem muito recurso natural que a gente pode fazer aqui. Questão de trilha, questão de rapel, utilizar aqui os cânions aqui do Conde. Quando eu falo utilizar, gente, é preservar, respeitar, mas estar lá, sabe? E oportunizar novas experiências.
Não que a pessoa tenha que vir para cá para ficar no barzinho na praia, comendo e bebendo e vendo o pôr do sol. Não, dá para fazer muita coisa nisso. Vamos ver o pôr do sol? Vamos, mas vamos no stand-up, saca? Obviamente em espaços seguros, sabe? E controlados. A gente tem que começar a tentar para essas coisas. Com certeza, com certeza. Tem muita coisa para fazer aqui em Pessoa. Só de cabeça a gente pode falar uma diversidade de coisas, né? Tem o surf em Intermares, tem stand-up aqui pelo Bessa também. Aqui no Bessa não tem onda, então dá para fazer esse tipo de coisa, né? Enfim, tem uma diversidade de coisas. Tem ciclismo, tanto na cidade com as ciclofaixas, como também em trilhas, em ambientes mais naturais, né? Isso só em uma pessoa, só no cenário aqui da cidade. Tem muita coisa para se fazer. Para você E quando ver. a gente olha para o cenário da Paraíba inteira, tem muito mais coisa, porque o que de repente faltar em João Pessoa tem de sobra na Paraíba, como Araruna. Araruna é um cenário fantástico, fantástico. E de repente, por mais que tenha muitas coisas para se fazer lá em Araruna, Pedra da Boca, Rapel, não sei o quê, você não consegue fazer essa reinvenção, né? Como você falou, um parkour na natureza. Cara, isso é fantástico, fantástico. Então, a gente aproveitar os espaços e ter essa criatividade da pessoa, né, do profissional de educação física, gera um potencial fantástico da prática mesmo, da experiência, né? Com certeza. E isso alavanca várias profissões, como você falou, né? Isso vai envolver turismo, isso vai envolver saúde mental, porque você pode trazer propostas para esse público, né? Com essa faixa, com essa veia, você pode trazer uma diversidade de Atividades. atividades de focos, né, para esse grupo, para tal grupo, com essa pegada, com tal pegada. A gente não está sozinho, sabe? A gente tem que entender, por exemplo, Rick é o cara que está trabalhando com, sei lá, com hidroginástica. O Alberto está trabalhando com corrida. O Tomás está trabalhando com, vamos supor, futebol de travinha na praia. A gente pode fazer o quê? Juntar nós quatro, e eu estou trabalhando com parkour na natureza, juntou nós quatro, a gente vai lá para o Canyon com a galera e vai fazer um final de semana de atividades lá. Aí a gente monta uma oficina de travinha, uma oficina não sei o quê, uma oficina, e vai fazer... A gente consegue compor uma atividade coletiva que vai ser bem paga para todo mundo, que vai se fidelizar, tá entendendo? E a gente consegue construir uma estrutura bacana para isso, sabe? A gente precisa ter a responsabilidade e o comprometimento de cuidado com os indivíduos que estão se associando. Na oficina de parkour que eu consegui fazer lá em Araruna, principalmente na segunda, que ela foi mais instigada, porque eu entrevistei as pessoas no final, que era meu projeto TCC, o público era totalmente... Tinha gente que não estava fazendo atividade fazia tempo, tinha a presença feminina também, que também é um tabu da presença feminina dentro do parkour, e a gente pôde oportunizar a galera era estudante de turismo também, a gente pôde oportunizar com eles esse diálogo e construir essas pontes em saber que a gente pode se comunicar e fazer um trabalho bacana. Não é aquela coisa excludente de eu tenho que ser bonzão nisso, eu sou o cara que sabe fazer o ponto, apertar aquele parafuso e cobrar 2 milhões de reais. Não, dá para a gente fazer um trabalho único, integrado, colaborativo, sabe? A gente precisa fazer isso, conversar mais sobre isso. Oportunizar mais essas sensações. E até adaptativo, né? Então, por exemplo, você consegue fazer não é porque você vai buscar agora um público idoso que esse público não vai poder fazer um parkour na natureza. É só você adaptar, fazer um percurso menor, mais simples, né? Você estabelecer a relação de segurança também na atividade. Exato, dos indivíduos. Com certeza. Agora, na saúde mental, meu primeiro cenário foi um CAPS-AD, que é um centro de apoio psicossocial para pessoas que têm uma relação abusiva com álcool e drogas. E o que foi que eu fiz? Eu falei, gente, vamos fazer assim, vamos levar essa galera agora aqui na praia. Pegamos 8 usuários para poder levar lá para a praia. O usuário que eu falo é o usuário do serviço, tá? Porque são pessoas assistidas. Porque tem na política de segurança, o usuário é aquele que tem dependência com substância química, e aí é uma outra ideia. A gente pegou eles e levou eles para a bica e para a praia, para fazer atividades lá. E qual era a proposta? Ressignificar aqueles espaços. Eu fui para a praia, que é um espaço de consumo de bebida, de droga, e que eles usavam para isso. Eu falei, não, aqui a gente vai fazer o quê? A gente fez uma oficina de jogos de estafeta, de brincadeiras coletivas, de dança,
de dança circular. A gente conseguiu fazer pequenas competições com eles para estimular essa questão. O brasileiro tem muito, a gente foi educado, a educação física no ensino fundamental e médio, ela era muito voltada para a competição, para o ganhar. E isso está muito na nossa natureza ainda, sabe? E até desperta algumas dificuldades para a gente tentar equiparar os públicos. E a gente conseguiu fazer isso com eles, e no final eles falaram, cara, eu vinha para cá geralmente para fumar ou para beber, e eu agora eu percebo que tem uma coisa bacana e divertida, que também vai aumentar a questão de endorfina, que também vai aumentar essa relação química interna, sem substância externa influenciando isso, sabe? E isso para mim foi fantástico, porque estava dentro do que eu sabia, mas eu não sabia que podia usar. Então eu digo, experimente, sabe? Experimente e oportunize. Todo mundo aqui é capaz de fazer isso. Com certeza. Então, com essa mensagem super especial, né, eu acho que a gente está chegando num ponto que realmente a gente conseguiu explorar bem o tema, né? Exploramos bem o Shake do Ed, exploramos no sentido que ele mesmo já falou, né? Não é de acabar, de estimular. estimular, né? Então foi bem legal. Shake, você gostaria de falar sobre mais alguma coisa, mais algum tema? Tem alguma pergunta ou algo enfim, qualquer coisa eu dou a palavra a você, para você falar. Primeiramente, eu agradeço, né? Porque, tipo assim, para mim, eu fiquei até meio surpreso. Eu falei, ué, o que é que tá acontecendo aí que essa galera tá querendo saber o que eu tô fazendo? O que foi que eu fiz de errado, né? Mas que bom que a academia tá oportunizando vocês pensarem nessas coisas, assim, sabe? Mesmo nesse período que está muito turbulento de concepções, a comunidade está bastante dividida, assim, e eu agradeço mesmo, de coração, tá, a lembrança e reconhecer essas pequenas coisas que a gente está tentando despertar aí, sabe? E digo para vocês que a mensagem que eu digo é que, assim, entendam, sempre que vocês estiverem recebendo um novo conhecimento, assim, vocês entendam como, quando e onde vocês podem usar e, sobretudo, no que vocês não imaginaram como podia usar, sabe? Se despertem a isso, porque a educação física ela é bem mais do que aquela brincadeira do 3 de 10, sabe? Ela é bem mais do que a resposta fisiológica para o exercício, ela tem uma relação intrínseca com a humanidade, com a musicalidade, com o deslocamento, com o movimento. A gente é movimento, sabe? A motivação vem disso, de proporcionar um movimento interno, uma energia interna, sabe, para fazer com que a pessoa faça. O nosso trabalho dentro de hospital é fundamental, o nosso trabalho dentro de unidade básica de saúde é fundamental. A galera tá precisando queimar essa energia, sabe? E a gente tem tanto recurso para fazer isso, sabe? A gente só precisa ousar e se desafiar um pouquinho. É um convite que eu faço para vocês, para despertarem para essas coisas, sabe? A educação física está crescendo na área da saúde, na saúde mental também, assim. As oficinas terapêuticas são voltadas para coisas que a gente aprende academicamente, sabe? E a galera está fazendo e se oportunizando as pessoas a fazer. Então, eu digo para vocês que ousem, sabe? Sejam ousados, sejam atrevidos, sabe? E aceitem mais do que excluam. Sempre que vocês verem alguém tentando fazer, sejam motivadores, estimuladores, e não ceifadores. Porque ceifadores nós já temos muito já para ele. Com certeza. Acho que é isso, sabe? Com certeza, muito legal mesmo. Concordo plenamente com você. Sheik Ed é uma pessoa que eu sempre gosto de conversar, porque é uma pessoa leve, então é uma pessoa que fala besteira, a gente se sente bem com ele, a gente fala leseira. Eu gosto muito de leseira particularmente, né? Agora me abrindo com vocês, né? Gosto muito de leseira, adoro falar leseira, adoro ouvir leseira, porque é algo leve, né? É algo tão banal, tão leve, que eu acho sensacional. E além disso, além dessa parte mais leve, que é da personalidade dele, ele é também um profissional fantástico. Ele tem características que são muito boas, como a criatividade. Para mim, é uma característica que é muito, assim, valiosa para um profissional de educação física, porque a gente tem muita coisa para explorar. A gente tem muito campo para atuar. E a criatividade nos permite nos dar um arsenal tão grande, né? Então, conversar com o Sheik Ed sempre é um prazer. Sempre um prazer, meu amigo, conversar com você sobre qualquer coisa e realmente abrir nossas mentes, né? Essa reunião aqui já abriu muito minha mente, já esclareceu muita coisa e também, poxa, caramba, tem isso também, né?
Então, é muito legal ter essa conversa. Espero que qualquer pessoa que venha assistir essa reunião também abra a própria mente e, enfim, reflita sobre isso, porque é sempre bom refletir sobre qualquer coisa, ainda mais sobre um assunto tão importante e tão valioso como esse, né? Então, estamos chegando ao final da nossa gravação. Sheik do Ed já teve seu momento de brilho. Eu gostaria de perguntar a Tomás e Alberi se eles têm alguma palavra, mesmo que seja uma palavra de agradecimento para a gente encerrar a reunião de hoje. Enfim, eu dou a palavra a vocês dois aí. Primeiro, Alberes em ordem alfabética. Primeiramente, agradecer a presença, né? O aceitamento desse convite do Ed. Ele, com essa conversa aqui, eu acho que não só o pessoal que vai assistir ou escutar esse vídeo, essas nossas gravações, mas também acho que os próprios entrevistadores, né? Ele chegou e acrescentou bastante pensamentos novos, ideias de o quanto a educação física pode ir além, tanto na área de lazer, como na área social, na área psicológica do ser humano. Então, agradecer a ele que nessa entrevista tanto acrescentou, tanto na nossa vida pessoal, como possivelmente na nossa vida profissional. Que massa, Isso velho, que aí. massa. Tomás? Primeiramente, gostaria de agradecer ao Ed aí, né? Ao Sheik do Ed pela presença, né? Por aceitar o convite. Um dia de domingo, né? A gente tá gravando isso aqui, 7 horas da manhã, e o cara se disponibilizou aí. Desde já eu agradeço muito. Parabenizar você também, Henrique, aí pela ótima performance aí na entrevista, né? Falou com muita naturalidade, muita espontaneidade, né? E só para fechar, eu queria só fazer uma pergunta, acho que de fato curiosa, né? A gente que é da UFPB, já conheceu o Ed há bastante tempo, sabe? Mas eu acho que o público está com essa curiosidade, eu queria fazer aqui. Por que Sheik do Ed? De onde veio esse nome? Como foi que você escreveu? Então, velho. Ai, Henrique. Começou com uma brincadeira, assim, sabe? O shake é mexer, né? Bater, né? E movimentar. E em alguns eventos que a gente tava organizando, a galera, bota shake aí, bota shake. Quando eu trabalhei com contabilidade, eu tava bem gordão, né? Eu cheguei um período que eu fiquei gordo pra caralho, assim. Ele fala palavrão. Aí, ele edita a história. Aí, eu precisava emagrecer para a saúde mesmo. Eu abandonei o trabalho, assim, eu falei, não quero mais trabalhar com isso, e fui cuidar um pouco mais da questão de saúde, porque tinha um monte de índice que estava errado e eu tinha que cuidar disso. E aí eu comecei a fazer atividade física e um colega me levou para tomar um shake. Aí eu, que massa, tal, gostei da proposta, e só que eu meio que acabei consumindo e abrindo um para mim também, mas fugindo um pouco daquela proposta de só utilização dele. Hoje eu trabalho com shake também e ele, com consumo de uma vez diária associado à atividade física, a alimentação equilibrada. Só pela questão de regulação de consumo de vitaminas e essas coisas. Aí acabou que todo mundo ficou conhecendo como shake, e Ed, vem de Edvaldo, né? Ficou Ed Shake do Ed. Aí eu, deixa assim. Aí botei no Instagram, do Instagram ficou e todo mundo ficou chamando de shake. Tanto o shake pelo movimento, como o shake pelo líquido para tomar. Então vamos nessa. Show de bola. Eu adorei o nome, eu sempre gostei de usar, né? Porque é uma forma diferente também, e né? carinhosa, leve, né? De chamar, né? De falar com o Ed, né? E já eu não tô instiga, falando de né? Ed só agora, né? Mas eu sempre chamo de manda Shake e o movimentar, Shake né? do Ed. Exato, já manda manda movimentar. movimentar. Ei, shake, não mexa. Exato. E eu gosto também da brincadeira, né? Da duplicidade entre shake de movimentar, de balançar, né? E shake das Arábias, né? Porque um Sim. amigo que eu tenho em alta estima, então eu gosto de elevar bastante também, chamando de meu shake, né? É só não chegar ninguém fazer igual esses vídeos de shake, né? Querendo mostrar o pezinho e ganhar dólar. Mas é isso, a ideia do shake vem do movimento, vem da relação com isso e também do consumo de produtos, né? Assim, vai isso. Então, meu shake, muito obrigado, gratidão por tudo, certo? Muito obrigado mesmo, certo? E a gente vai se vendo aí pelo verso, né? Pelas aventuras da vida também, e também marcar alguma coisa para a gente se encontrar, de repente fazer alguma atividade vacinado lúdica aí na já, praia, né? Vacinado já, ou
Então, muito obrigado por tudo, certo? Eu que agradeço E mesmo. por hoje é só. Eu Eu que sou agradeço as péssimo em palavras, assim. encerramentos. Eu que agradeço as palavras, vocês são incríveis, assim. Você é uma pessoa que eu amo de paixão mesmo, assim. Quero para a vida toda, assim. E, e lanço para vocês esse desafio, sabe? De tornar confortável o movimento, essa coisa que dói, que machuca, mas que instiga, sabe? Uma tirar do ciclo. A gente foi feito para se mexer, gente. Tá bom? Com certeza. De paixão, muito grato pelo convite. Eu espero que o trabalho de vocês seja muito bom e que os professores gostem. Essa galera é muito boa, muito esforçada, então vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço para vocês, de coração. Um abraço.